Olá galera, Projeto Que Somos falando do tema compostagem, e o subtema desse vídeo vai falar de como cortar e reduzir resíduos orgânicos. Então, cortar os resíduos, diminuir o tamanho deles, vai ajudar a acelerar o tempo de decomposição. Muita gente faz a compostagem jogando pedaços grandes, de coisas orgânicas dentro da compostagem. Só que se eu coloco coisas grandes em cima da terra, como por exemplo essa conchinha aqui de laranja, uma conchinha, lembra do abacate, que é grande, tem uma concha bem grande? Se você colocar esses pedaços de cascas grandes, você tem que usar muita terra para neutralizar esses pedaços. Então o ideal é reduzir o tamanho deles, certo? A gente vai mostrar algumas formas de reduzir esse material. Uma forma seria utilizar um multiprocessador para quebrar em pedaços pequenos qualquer casca de fruta e verdura, certo? Colocando naquela hélice dupla que você tem no multiprocessador, você consegue reduzir e ficar desse tamaninho aqui, ó. Então ele fica bem quebradinho, certo? Bem pequeno. Só que se a gente for cortar na mão para fazer desse tamaninho aqui, vai ficar demorado demais, E ninguém quer tomar muito tempo, principalmente porque o pessoal tem menos tempo cada vez que acelera o tempo, parece que a galera tem menos tempo. Então, uma forma de fazer seria cortar em pedaços mais ou menos assim, ó, de 2 centímetros quadrados, o que também parece muito demorado, Algumas pessoas mais perfeccionistas quebram em pedaços mais ou menos desse tamanho aqui. Mas o tamanho que eu vou sugerir a vocês, que é um tamanho intermediário, seria o tamanho de 3 por 3 centímetros, certo? E a gente vai demonstrar aqui para vocês. Uma das formas que a gente comentou é usar um multiprocessador para triturar e ficar pequenininho. Outra forma é utilizando o alicate ou a tesoura de poda, certo? Ou de jardinagem. Então se nós temos aqui, por exemplo, casca de tomate, e você vai usar o tamanho que eu propus de 3 por 3 centímetros, a gente vai cortar aqui com o alicate de jardinagem. É uma ferramenta perigosa, portanto é bom não deixar no alcance das crianças, certo? Então cortei aqui em tamanhos de 3 por 3 centímetros. Esse tamanho é suficiente para uma decomposição bem acelerada do processo. Então você não precisa nem triturar do tamanho que o multiprocessador faz e nem cortar com 2 e 2 centímetros. Você pode fazer em tamanhos de 3 por 3, olha lá, rapidinho você corta o negócio e já tem o material quebrado em tamanhos que a gente propõe. Outra ferramenta que a gente pode utilizar, já que essa daqui é meio perigosa para criança, é usar uma tesoura robusta, certo? Não use tesouras simples, pequenininhas, que podem fazer calo na sua mão. Use cabos confortáveis, que você pode utilizar por mais tempo e não fazer calo e machucar sua mão. Olha lá, também 3 por 3 centímetros. Você pode utilizar uma tesoura que vai fazer o corte, olha lá, uma casca de banana, Eu posso fazer como ela está aqui, cortar por 3 centímetros, olha lá. Quantos segundos eu levo para fazer isso? Poucos segundos para fazer. Então se você faz a compostagem todo momento que você terminou de ajeitar e fazer a sua comida, você vai, sei lá, investir 3, no máximo 5 minutos se você for muito lento, muito perfeccionista. Normalmente as pessoas fazem bem mais rápido que isso. Outra forma, além da tesoura robusta, a gente vai usar uma faquinha, certo? Faquinha em um prato como apoio, a gente vai colocar o composto lá, ó, um tomatinho aqui, a gente cortou no meio e cortou no meio de novo. Mais ou menos o formato que falamos de 3 por 3 centímetros. Esse tamanho é suficiente para a gente fazer a neutralização dos resíduos orgânicos, certo? Então, aqui tem amostras em tamanhos menores, 1 por 1 centímetro. Tem gente que tem agilidade com a faca, Quem é chefe de cozinha ou gosta de cozinhar tem agilidade, então acaba quebrando essas coisas em pequenos pedaços. Beterraba quebrada em pequenos pedaços. Laranja quebrada em pequenos pedaços, ó, de 1 a 2 centímetros mais ou menos. Então o critério é seu, sabendo que você pode fazer com esse tamanho que a gente demonstrou,
de 3 por 3 centímetros, certo? Então depois a gente vai fazer um outro vídeo demonstrando o que a gente vai fazer com esse negócio que a gente triturou, certo? Valeu, galera!